Pastor, eu queria que o senhor começasse a contar o início, né? O senhor nasceu numa família, num lar cristão, mas se desviou ali um pouco mais jovem. Como que foi esse nascer? O senhor gostava de ir à igreja com seus pais? Nascido e criado no Evangelho, naquela assembleano roxo, né? Como a gente diz, raiz mesmo. Então eu fui criado naquela época em que tudo era pecado, né? Tudo, não só. Meus pais não me ensinaram só a questão da Bíblia, mas a questão dos costumes era muito latente, De né? usar bermuda? Era muito televisão naquela época. Eu fui criado dentro desse contexto e assim fui criado dentro de uma família que tinha uma certa estrutura, não tanto financeira, mas familiar. Estudei em colégio particular, então fui criado nos caminhos. Uma boa base. Eu não tinha motivo para fazer o que eu fiz. Eu até conversei com um sociólogo e a sociologia afirma que o homem ele é influenciado pelo meio que ele vive. E eu não vivia no meio da favela, não vivia no meio dos traficantes, mas eu quis conhecer o mundo. E com 13 anos eu fui me desviando pouco a pouco, fazendo aquilo que eu queria fazer, guimba de cigarro, fumando na rua, e depois fazendo todos aqueles trâmites, escovando o dente, tomando banho, trocando de roupa, minha mãe não sentir. E aí foi só um abismo chamando o outro, né? O senhor já tinha falado uma vez que o mundo seduziu, né, te Sim. seduziu. O que exatamente chamou a sua atenção, assim, no mundo que te deu vontade de experimentar? Na verdade, assim, o primeiro sentimento que gera na gente é um medo, né? Medo de ir, fazer, o que vai acontecer, mas quando você vai fazer o erro, parece que de alguma certa forma uma coragem nutre no seu coração. Então, a pouca idade colaborou para mim eu não tirar o pé do acelerador, né, do freio, mas eu fui experimentando gradativamente, experimentando a cerveja, e foi da cerveja quando eu bebi um pouco mais que o rapaz me ofereceu dizendo, se você cheirar cocaína você vai ficar bom. Porque você estava de ressaca e Não, eu queria tava curar. bêbado, então eu fiquei bêbado, eu passei do limite, e meus pais não podiam me ver bêbado, porque eu sou de uma fase, de uma época que se eu chegasse com 15 anos em casa bêbado, eu apanharia. Tomaria a chamada coça, né? Com pais rígidos, né? Então, para mim, não chegar naquele momento daquele jeito, um rapaz me ofereceu cocaína e eu quis experimentar. Foi automático. Assim que eu cheirei a cocaína, eu fiquei bom. Aí já fez A direto partir isso. dali, eu sempre comecei a andar com um saquinho no bolso e eu disse: toda vez que eu beber, eu vou cheirar e vou ficar bom. Só que da forma que eu fazia, de cheirar uma vez, duas, ficar bom, eu comecei a criar um vício pela Ficou cocaína. dependente. Aí dali foram 7 anos. Pastor, Usei muita cocaína. o senhor acha que essa questão dos seus pais serem muito rígidos eh, colaborou para o senhor querer conhecer o mundo? Te deu algum tipo de revolta? Não, não porque ao mesmo tempo que eu tinha aquela rigidez, eu tinha muito amor dos meus pais, né? Eu fui criado num lar que tinha amor, a família. Pra você ter uma ideia, até hoje minha família é unida. Sabe você fazer uma festa e vem todo mundo? Minha família é assim. Foi uma questão de eu querer conhecer. E o que mais me levou para fazer isso é que como antigamente, quando se tinha um crente andando na rua, todo mundo sabia. Ah, é crente, olha que dali é crente. Então, quando eu fui para essa vida, eu quis me desvestir, ou seja, tirar aquela roupagem cristã, tirar tudo aquilo que estava sobre mim, e eu passei a ser o pior da minha turma. Então, não porque eu precisei fazer aquilo, porque eu não tive amor, não, simplesmente foi um desejo do meu coração e eu quis tirar toda aquela roupagem cristã de mim. Para fazer isso, eu tinha que fazer mais do que os outros. Eu me tornei o pior da minha turma. O senhor chegava a ter os sentimentos que aquele ali não era o seu lugar ou o senhor se sentia bem integrado e nem S- pensava nisso? Sabia, não era. É uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia diz ensina a criança ao caminho, não no caminho, mas ao caminho que ela deve andar, ou seja, os ensinamentos ficaram dentro de mim. Eu fui para a cocaína, fui para o tráfico, fiz tantas coisas erradas, mas os princípios colocados no meu coração pelos meus pais não saíram. Tanto que assim, eu não gostava que ninguém falasse mal do evangelho perto de mim, de Deus, criticasse alguém, eu cortava na hora. Porque havia um temor dentro do meu coração, e esse temor quem colocou dentro de mim foi meus pais com seus ensinamentos. O senhor acabou ficando dependente da cocaína, né? Aham. E eu já vi até o senhor falando que
usava quantidades absurdas, né, de É de cocaína. 7 a 8 gramas. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que 1 grama de cocaína já pode ser letal para a pessoa, né? Como era a sua vida nessa época, pastor? Que você estava assim extremamente dependente dessa droga. Na verdade, era uma vida de loucuras, né? Era muita farra, muita festa, favela, muita gente perto, né? Muita gente que consumia também próximo a mim, que vivia da mesma forma que eu vivia. Então foi uma vida muito louca, muito nas trevas. Muito nas trevas. Mas eu nunca, mesmo estando nessa vida, eu nunca perdi o temor a Deus. Você namorava com seus pais nessa época, não? Morava. Depois que eu saí. Como é que era a luta em casa? Não, eu não levava para eles. Eles não sabiam? Não, eu fiz de tudo para poupar meu pai nessa época. Eu poupava eles. Eu tinha essa consciência de não, porque eu não podia destruir a vida dos meus pais com a vida que eu levava. Eles sabiam que eu não estava na presença, mas eles não tinham noção do que eu fazia. E o pastor acabou se envolvendo também com o tráfico? O tráfico foi uma questão assim. Minha mãe usou uma frase. É muito importante você ensinar os filhos. Ao invés de você dizer ou não, você ensinar. Minha mãe disse uma frase para mim, ela disse assim: meu filho, eu crio você para você ser um homem de Deus, para você ser um homem de bem e para você ser um bom esposo lá na frente. Ela falou assim: se um dia você pensar em fazer algo que não seja do agrado de Deus, eu vou te pedir uma coisa. Nunca seja um ladrão. E eu perguntei a ela, falei, mas por quê? Ela disse, porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Ele não pode ter e ele quer tirar de quem tem. Aquilo ficou na minha mente. Então o que eu fiz? Para eu não roubar, eu fui à favela, comecei a comprar cocaína, comprava, trazia ela para o bairro que eu morava, que era Nova Iguaçu, e ali eu manipulava a cocaína, tirava o que eu queria para mim usar e o resto eu vendia. E ali eu me mantinha. Para continuar comprando a droga. Então passei a ser um traficante do meu bairro, eu não era o traficante do morro, eu era o traficante do meu bairro e que ali eu comecei. Aí o tráfico vai dando dinheiro, você vai comprando armas, vai fazendo certas Vai dando coisas, poder. vai te dando muito poder, né? Ele te dá muito poder aquisitivo. E acaba tendo aquele respeito, entre aspas, da sociedade. Não é respeito, não é medo, né? E você era novo, né? Então você ter poder e dinheiro com tão pouca idade deve mexer muito com o ego, né? Não mexe porque o dinheiro te dá poder de compra e de acesso, né? Então eu tinha isso.